Bom, então, rapidamente só queria dar boas-vindas a todos e a todas aí, agradecer ao professor Flávio, que vai ser apresentado pelo professor Lauri, desejar a todos um bom momento também de reflexão, de debate. Professor Lauri. Então, muito boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, à conferência de encerramento da nossa 24ª Semana de Estudos de Religião, com o tema Epistemologia das Ciências da Religião, Pressupostos, Questões e Desafios. Eu quero agradecer aí imensamente ao nosso preletor, né, o professor Flávio Augusto Senra Ribeiro, que, apesar de suas muitas atribuições, se dispôs a assumir essa conferência pastoral. No nosso diálogo preliminar, disse que acabou de sair de uma aula e está vindo para a conferência. O professor Flávio, a rigor, dispensa a apresentação, mas eu vou dar alguns dados aí, principalmente para quem está chegando no programa e não está tão familiarizado, alguns dados do currículo dele. Então, o professor Flávio Augusto Senra Ribeiro é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, e ele é o atual coordenador da área de Ciências da Religião e Teologia na CAPES, é membro titular do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior, o CTC do Ensino Superior da CAPES, foi coordenador da área de Filosofia e Teologia no período de 2014 a 2016, e coordenador pro tempore da área de Ciências da Religião e Teologia no período de 16 e 18. Realizou seu estágio de pós-doutoramento em Filosofia na Universidade Complutense de Madrid, no ano acadêmico espanhol de 2010 e 2011. De 2000 a 2004, nessa mesma Universidade Espanhola, concluiu o doutorado em Filosofia. Ele é licenciado em Filosofia, especialista e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente tem se dedicado à pesquisa sobre religião e contemporaneidade, dedicando-se, por um lado, a compreender a espiritualidade de pessoas que se autodeclaram sem religião, e, por outro, a reflexão sobre a epistemologia da ciência da religião. É professor adjunto na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, foi articulador da criação do Departamento de Ciências da Religião nessa universidade, separando do Departamento de Filosofia e Teologia, durante o processo da nova departamentalização da PUC, e na PUC Minas foi chefe de Departamento de Ciências da Religião, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, e coordenou a implantação e consolidação do programa de mestrado e doutorado. Conselheiro no CEP e membro da Câmara de Pós-Graduação deste conselho, conselheiro no Consul desde 2005, e é líder do grupo de pesquisa Religião e Cultura. Atuou como professor colaborador no mestrado em Filosofia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, na FAGE, é membro da comissão editorial da Horizonte, revista de estudos em Teologia e Ciência da Religião, e é diretor-gerente da Interações, revista do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, além de atuar como conselheiro em outros periódicos na área. Na TV Horizonte, desde 2005, é editor-chefe e apresentador do programa de entrevistas Religare, Conhecimento e Religião, projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nos biênios 2010 e 2012, 2012 e 2014, presidiu o Conselho Diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação,
e pesquisa em teologia e ciência da religião, a nossa conhecida PECRE. É membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião e membro do Núcleo de Sustentação do GT de Filosofia da Religião da ANPOF. É também sócio da Sociedade de Teologia e Ciência da Religião, a SOTER, e em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica são ciência da religião, epistemologia da ciência da religião, religião e contemporaneidade. Professor Flávio é autor de vários artigos ligados a sua área de especialidade, de livros. Então, muito bem-vindo, professor Flávio, e estamos muito aí atentos e ansiosos pela sua palestra, também pelo seu papel de coordenador da área, né, da jovem área de Teologia e Ciência da Religião. Então, de alguma forma, o professor Flávio, ele é o chefe de todas nós, que lidamos aí na pós-graduação em Ciência da Religião e Teologia. Muito bem-vindo, a palavra é sua, professor Flávio. Muito obrigado, professor Lauri, uma boa noite a todas que estão aqui, a todos interessados nesse tema. Certamente que há uma expectativa, né, essa última fala do colega Lauri, em relação à relação entre a coordenação da área e esse tema. Eu posso dizer para vocês que, sim, há muito de relação no meu interesse, né, por esse tipo de abordagem. No grupo de pesquisa Religião e Cultura, do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas, nós temos uma das linhas da qual estão o colega professor Fabiano Vitor Campos e eu, mas também colegas que estão fazendo suas pesquisas de mestrado, de doutorado, como Maurílio Ribeiro da Silva, Tatiane Almeida, Leandro Castro, que também Amanda Alves, são colegas que estamos cuidando desse tema, assim, com muito interesse. E isso está, de alguma maneira, ligado a mim, no meu caso em particular, com as questões relacionadas à nossa área, né? Desde quando comecei a atuar nesse meio mais de gestão, né, seja na ANPTECRE, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião, né, e me lembro bem, né, estava lá o colega Jung, que está aqui conosco, né, ele falou, você vai acabar, estava sentado do meu lado e disse, olha, você vai sair presidente dessa associação. E, por um momento, eu achei graça, né, e depois acabou que isso realmente aconteceu. Então, desde aquele momento, né, quando assumi junto de colegas que colaboraram muito em todo esse processo, como Gilbras Aragão, Wilhelm Varros, os trabalhos na ANPTECRE, nós começamos a incentivar ainda mais uma discussão que já estava em curso, né? Uma discussão que na nossa área surge lá da criação do primeiro departamento de Ciência da Religião, que ocorreu na Universidade Federal de Juiz de Fora. E desde então essa discussão não se encerra, pelo contrário, ela só vai ganhando novos e novos capítulos. No início, até hoje, acho que o tema que mais atravessa todo esse debate é o da relação entre ciência da religião e teologia, né? Um ponto que levou a sucessivas reprovações por parte do Ministério da Educação e do então Conselho Federal de Educação, as iniciativas da Universidade Federal de Juiz de Fora, até que em algum momento, né, por ajustes vários na proposta, né, aquele curso foi aceito, depois ele foi interrompido, e aí nós já passamos para o capítulo do início, né, da pós-graduação
na nossa área, né? Cursos de teologia já existiam, mas há mais tempo, mas os de ciência da religião começam a surgir no final dos anos 70. Né? A UMESP, ela é pioneira nesse processo, né? Junto praticamente com o PUC São Paulo, então o PUC São Paulo 78, 79, o MESP. Então, também aí nesse capítulo, né, nós estamos pesquisando as propostas, os documentos desse período fundador, e a gente vê como é que a gente procura identificar como é que se deu esse debate, né, de constituição da ciência da religião, do entendimento de ciência da religião nesses programas de pós-graduação. Não só aquilo que aparece nas propostas, mas também aquilo que a gente consegue identificar na produção. Os primeiros produtos desses programas de ciência da religião são as primeiras dissertações, né, em ciência da religião no Brasil, que começam a aparecer, então, no início dos anos 80. Também aí aparece o tema, né, que é corrente, né, em toda essa nossa existência, que é o da relação, né, das epistemologias próprias da pesquisa em teologia ao lado das epistemologias que dão sustentação para a disciplina Ciências da Religião. Um capítulo importante nessa trajetória, que pelo menos numa das pesquisas que eu mencionei aqui, a do Maurílio em particular, né, nós estamos demarcando esse evento, que aquele ocorrido no final dos anos 90, né, foi elaboração, mas ele ocorreu no ano 2000, e uma obra surgiu dali, as Ciências da Religião do Brasil, né, a Ciências da Religião do Brasil, organizado pelo Faustino Teixeira. A gente entende que esse evento, né, ele fecha esse primeiro ciclo de discussões sobre o entendimento da área, e dá um passo muito importante, né, que é o da demarcação dos campos próprios, né, de pesquisa em teologia, mas propriamente os programas de ciência da religião precisavam, né, e ali naquele seminário, na obra correspondente, esses programas, né, também dizem, né, da sua compreensão de ciência da religião. Eu não vou entrar ainda em detalhe do conteúdo desse debate, eu quero só fazer um mapeamento dessa discussão, né, que nos traz até aqui hoje. Né? Pois bem, desse seminário até o que nós consideramos ser o marco seguinte, né, nós precisamos identificar o conjunto de eventos, né, a criação da associação, né, ou a refundação da associação que reúne os programas de pós-graduação, a AmpTech, ocorrida no ano de 2007. Né? Então, nós estamos aí há 13 anos da fundação, da refundação da nossa associação, com um conjunto de eventos, de debates, também de discussões sobre a questão da epistemologia da nossa disciplina. Um conjunto de publicações também nesse período muito importantes, a coleção coordenada pelo colega professor Frank Usaski, da PUC de São Paulo, né, com obras traduzidas, obras de sua própria autoria, obras de autoria de colegas de nossa área, discutindo o perfil teórico-metodológico da nossa disciplina, constitui um capítulo importantíssimo de debates, né, sobre a temática da epistemologia da ciência da religião no nosso país. O marco, me parece, eu acho que é aquele que, o segundo capítulo, né, desse bloco de debates, né, talvez seja ali por volta de 2012, quando os programas de pós-graduação, reunidos em assembleia na AmpTech, né, formulam a sua nova árvore do conhecimento. Eu já tive a oportunidade de apresentar esse tema aqui na UMESP, não vou voltar a esse tema, mas aquela aprovação da árvore do conhecimento foi um capítulo importantíssimo, né, na trajetória desse debate, e junto desse processo, né, ali de 2012 até 2014, né, nós fechamos o primeiro bloco com o reconhecimento da autonomia da área Ciências da Religião e Teologia no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Esse segundo bloco, se o primeiro nós costumamos chamá-lo, né, pelo menos nessa divisão que nós estamos fazendo de criação, né,
esse é um processo de consolidação, né, das discussões que levou ao reconhecimento da autonomia da área no Sistema Nacional de Pós-Graduação, sendo o Amptecre, né, talvez aí o sujeito mais importante, né, que liderou e articulou todos esses movimentos, junto de outros colegas pesquisadoras e pesquisadores, seus eventos organizados, atividades, publicações, né, esse segundo bloco. E o terceiro capítulo, né, é esse que nós estamos vivendo agora, né, que é um dos primeiros anos da área autônoma e com uma série de discussões por parte dos mesmos programas de pós-graduação, quando agora, né, finalizado o quadriênio anterior, né, a primeira coordenação da área teve a professora Sandra Duarte, aqui da UMESP, né, como uma das coordenadoras, a professora Mari Ruth, da PUC Esperandio, da PUC do Paraná, também uma outra coordenadora, e eu. Nós sinalizamos, a partir da nossa própria experiência, né, que havia uma necessidade de a área refletir sobre os seus pressupostos teórico-metodológicos, porque ao recebermos propostas de cursos novos, ou mesmo no trabalho de avaliação dos programas existentes, nós identificamos, né, junto de outras colegas e de outros colegas que atuaram no todo o processo de avaliação dos programas, um conjunto de questões em aberto, por nomeá-lo de alguma forma, né, a essa questão, a esse problema. Né? Questões abertas quanto à concepção que tem, vou falar especificamente aqui dos programas de ciência da religião, né, e das variações que todos aqui conhecem, né? Ciência da religião ou ciências das religiões, que nós temos no Brasil essas três possibilidades, embora majoritariamente, né, a nossa disciplina seja identificada como ciências da religião. Enfim, então, a partir dessa constatação, dessa nossa equipe de trabalho, nós colocamos uma tarefa, né, para ser pensada, refletida, né, por todos os programas de ciência da religião da nossa área e também os de teologia com relação à epistemologia da teologia. Mas os de ciência da religião, né, nós pedimos uma reflexão, um documento, né, ou parte de um documento, que é o relatório do que o programa está fazendo para da avaliação quadrienal, para ele explicitar, né, de que maneira ele compreende os seus pressupostos teórico-metodológicos relacionados à disciplina ciência da religião. Então, aqui um pouco o como realmente esse debate me vincula, né, quanto à tarefa de coordenação de área, que hoje eu desenvolvo com a colega professora Dilaine Sampaio, da Federal da Paraíba, e o Cláudio Ribeiro, que está como visitante na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem, dessa nossa constatação, então eu passo para o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui, e depois a gente poder conversar, mas desse nosso diagnóstico, né, nós identificamos o seguinte: na área, especificamente nos cursos, nós identificamos que sim, os programas se dedicam aos estudos de religião. Aliás, essa inclusive chegou a ser uma das propostas, né, de nomenclatura para a área de estudos de religião. Naquela época nós entendíamos, inclusive, que era para a gente não ficar vinculado a uma disciplina específica, mas às várias disciplinas que estudam religião. A ciência da religião, a teologia, a sociologia da religião, a história das religiões, etc. Então, todas as possibilidades. Então, nomear a área, né, dessa forma implicava, no nosso entendimento, né, um entendimento que não foi acolhido, né, pela Assembleia, como uma área que abarca, né, de maneira mais geral, os estudos da religião. Então, foi dada a preferência, a partir de então, eu assumi, né, como representante dessa proposta, né, representando então a decisão dos programas, a decisão da comunidade,
né, até as últimas consequências, tive que argumentar contra essa possibilidade junto ao Conselho Superior da CAPES, quando estava em discussão o nome da própria área. E uma das alternativas era estudo da religião, eu tive que argumentar por que não, né? Mas, bem, o que a nossa área decidiu? Né? Nomear a área a partir das suas duas disciplinas, né? Ciência da religião e teologia. Mas, vejam, o que eu ia dizer antes, eu acabei abrindo um parênteses, né? Nós identificamos que a área se dedica aos estudos de religião. Porém, nós identificamos que falta à área o reconhecimento da trajetória dessa disciplina, né, que a área escolheu, né, como sua identificação. Né? A disciplina Ciência da Religião, né, surgida na segunda metade do século XIX na Europa, ela tem uma trajetória. Né? Ela tem uma trajetória de debate teórico-metodológico que a distingue de outras abordagens, né, de estudos de religião nas outras áreas. Não é a mesma coisa falar da disciplina Ciência da Religião que falar da disciplina da área de Ciências Sociais, de Sociologia, né, Sociologia da Religião, que falar em Antropologia da Religião, que falar em História da Religião e assim por diante. No meio também Psicologia da Religião. É diferente, e é diferente considerando, então, essa trajetória, né, do percurso teórico-metodológico dessa disciplina. Essa trajetória nós não identificamos nos debates, nos trabalhos, nas reflexões. É como se não existissem os autores, os problemas, os temas da trajetória dessa disciplina. Nós identificamos a trajetória, os autores, as autoras das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, identificamos, né, no campo da psicologia, mas propriamente da ciência da religião não. Parece haver um vazio em relação aos, por exemplo, fundadores da ciência da religião, um silêncio, um não reconhecimento. Né? Claro que nós não precisamos ficar nos temas e nos problemas, né, próprios lá do século XIX ao início do século XX. Claro que não é voltar atrás e achar que a ciência da religião é só aquilo, né? Como o Steven Engler, né, outro dia, disse ao Leandro Castro, que, pelo que eu vi aqui, ele nos acompanha, um dos meus orientantes, está terminando o mestrado, indo para o doutorado agora, né, ficar aí no mito fundador, né, alimentando esse mito fundador da ciência da religião. Não é uma atitude dessa natureza a que nós estamos querendo promover, mas quebrar esse silêncio, não é? Quebrar esse desconhecimento, de maneira que as pessoas tenham notícia, tenham conhecimento, possam reconhecer, não é, a ciência da religião como uma disciplina com a sua história, com seus problemas, com as suas limitações e também com os seus avanços. Não é? Então, para esse nosso debate, nós pedimos que todos os programas, né, levassem em consideração refletir sobre a sua proposta, né, que refletisse sobre esse legado, sobre esses princípios, né, sobre como é que se localizavam, né, nesse debate. E para fazer isso, eu disse que eu ia ligar o meu cronômetro, mas eu acabei não fazendo isso, né? Eu peço ao colega Lauri ou ao Márcio, né, que me sinalizem aí, faltando uns 10 minutos finais do tempo. Né? Obrigado. Nós, então, temos colocado, então, essa pauta para os programas. Enfim, estamos aguardando o resultado dessa discussão. É curioso observar já as primeiras reações que vão surgindo. Né? Estão querendo, né, formatar
enquadrar, limitar uma única concepção de ciência da religião. Não, não é em absoluto, né, esse o nosso objetivo ao propor uma discussão, né, dessa natureza, né? Mas é de suscitar essa discussão, né, de maneira que os programas possam assumir a tarefa do reconhecimento da tradição da disciplina que nos identifica, né? E pensar, a partir dessa disciplina, os desafios atuais que nós temos para desenvolver e para enfrentar, que certamente não são os problemas de tradução, como aqueles, né, do início do século XIX, aquelas questões ligadas àquele momento do processo de colonização, né, aos temas emergentes, portanto, daquela época, mas os nossos temas atuais. Seja como for, a história de uma disciplina, ela deixa suas marcas, né, ao longo do tempo. E aí o próximo passo que eu gostaria de destacar aqui é o da identificação das particularidades dessa nossa disciplina, né? Estudos sobre a religião, como nós sabemos, né, existem desde a antiguidade. Vários trabalhos, né, fazem uma relação aí dos muitos estudos desde a antiguidade, e não só no Ocidente, estudos também no Oriente, estudo no mundo muçulmano, estudo no mundo ocidental cristão, né? Sobre a religião, nós temos, né, vários, né? Nós temos uma série, um conjunto de influências aí dos séculos que antecederam a criação da nossa disciplina, né, que interferiram no ambiente cultural que tornou possível a ciência da religião, né, aqueles movimentos anteriores ao século XIX, que, com discussões, por exemplo, no âmbito da constituição da ciência moderna, mas já com contribuições ali do Renascimento, contribuições da Reforma Protestante, contribuições do próprio Iluminismo, o desenvolvimento, né, de estudos no campo de filologia e da arqueologia, estudos sobre o orientalismo, a própria questão do imperialismo e do colonialismo, nós precisamos reconhecer também como parte da nossa história, né, e produzindo consequências, né, para a constituição da nossa disciplina. O surgimento, né, da disciplina História das Religiões, né, que antecedeu o surgimento, ainda no século XVIII, né, ao surgimento da nossa disciplina na segunda metade do século XIX. Bom, e o próprio século XIX, né, com a sua produção bibliográfica intensa sobre as questões relacionadas à religião, ao simbolismo, à mitologia, traduções de obras, né, das culturas da Índia, do mundo muçulmano, né, a tradução do Corão, decodificação dos hieróglifos egípcios, enfim, um século muito intenso, né, em termos de produção sobre religião e o pano de fundo aí de uma cultura atravessada pelos princípios do positivismo e do evolucionismo. Então, esse ambiente, né, é um ambiente, né, que os primeiros que a gente chama de fundadores, não, da ciência da religião encontraram e viveram, né? É esse o terreno do Max Müller, do Tilly, do Susset, né? E também do Joachim Wahr, já no início do século, mais para o início do século XX, né? As questões que nós temos identificado, né, e quando eu falo nós, né, é essa equipe que eu mencionei para vocês, a nossa equipe, né, do Fabiano Campos, da Amanda Alves, do Mauri Ribeiro, do Leandro Castro, da Tatiane Almeida. Então, essa nossa equipe está concentrada no levantamento desses autores, dessas obras, desses trabalhos, dessas características. E aí, por exemplo, quando nós pensamos esses autores,
nós encontramos as influências do evolucionismo histórico, né? Por exemplo, como uma das características desse momento de fundação, que impactou fortemente a compreensão da religião, como pôde também influenciou muito, né, a cultura colonizadora europeia, o seu entendimento de religião, a mentalidade cristã aplicada e os temas da religião cristã levados a outras culturas como um padrão, né, de entendimento do que vem a ser religião, né? O próprio termo religião que se universalizou nesse processo, né? Está muito vinculado, né, a essa hegemonia, né, da cultura cristã dos fundadores, né? E do levar essa mentalidade como essa categoria, né, para ser pensada como critério para pensar outras culturas, o que certamente implica uma grande limitação para esse debate. A compreensão da disciplina, né, de toda forma, entre esses fundadores, ela está marcada pelo reconhecimento que se trata de uma pesquisa de natureza científica e que se refere, por usar uma expressão que abarca o conjunto, né, dessas contribuições, a fenômenos concretos e não abstrações sobre conteúdos de religião, né? E, por falar em uma síntese, né, ainda mais ampla e geral, uma disciplina que se caracteriza fundamentalmente, além de reconhecer a religião como um fato concreto, ou as religiões como fatos concretos, né, passíveis de observação, né, dessa disciplina orientada fundamentalmente por pesquisa de natureza empírica e sistemática. O nome, né, não precisar fazer um caminho, né, que começa com Max Miller, passa por Cornelis Petrus Tiller, também por Saussure, que eu já mencionei, mas que está em Joachim Var, né? Esse de Var, né, e desse texto de 1924 até hoje, né, nós basicamente temos essa noção básica, né, da compreensão da disciplina, né, que cuida, né, de abordagem empírica e de abordagem sistemática relacionada a fatos religiosos concretos. E uma disciplina, né, de perfil não normativo, né, que significa que nossa disciplina não faz, né, juízo de valor a respeito, né, das práticas religiosas, quais sejam essas práticas religiosas. Em termos de desafios, né, se esses são pressupostos e questões que nós precisamos levar em consideração quando falamos desses temas, né, nós entendemos que as questões mais emergentes desse trabalho estão relacionadas às questões de natureza metodológica, né? Se essa nossa disciplina ela está caracterizada, né, por essa abordagem de natureza empírica e sistemática, né, nós precisamos nos concentrar no aperfeiçoamento dos métodos e das técnicas que sustentam essas abordagens. Mais que isso, nós estaríamos trazendo considerações de outras disciplinas, né? E sem nos preocupar fundamentalmente com aquilo que é próprio do nosso trabalho. Ainda nas questões de natureza metodológica, das questões que nós consideramos importantes para esse debate, a compreensão do método histórico comparativo, né, que atravessa também toda a história da nossa disciplina. Isso é muito próprio da disciplina Ciência da Religião, que nos distingue de outras disciplinas, né? Eu mesmo, que venho da filosofia, né, nos distingue da abordagem da filosofia da religião, certamente, por muitos motivos, não só esse ponto. Além disso, é importante a gente destacar que uma das questões
que caracteriza a nossa disciplina tem a ver com a questão, que é uma questão metodológica da interdisciplinaridade. Os fundadores da ciência da religião não dispunham desse termo, né? Mas eles, nas suas obras, sinalizam para essa necessidade, para essa característica da ciência da religião. Até porque a disciplina nascente, ela coabita no mundo acadêmico abordagens de história, abordagens de sociologia, abordagens de antropologia da religião, de psicologia, né? E nesse contexto, onde essas disciplinas estudam a religião, a ciência da religião tem uma pretensão de articulação desses saberes. E isso é marca da disciplinaridade da nossa disciplina. Como tem lembrado a Tatiane Almeida, nossa companheira de equipe, nos seus estudos sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade, não há como conceber uma disciplina e sua ação interdisciplinar se essa disciplina não consegue fazer a delimitação do seu campo, da sua abordagem. Próprio é da ciência da religião, né, na sua delimitação, considerar as contribuições das outras disciplinas, mas não como um somatório puro e simples, né, um mero somatório de abordagens. Né? Bom, então, por que consideramos as várias? Pronto, já estamos fazendo ciência da religião. Mas não é uma articulação desses saberes em vistas de um processo de teorização sobre os fatos religiosos. Né? Isso é muito importante porque há casos na nossa área que parecem extremamente preocupantes, né? E frágeis, né? Porque eles defendem, né, a mera junção, né, de abordagens sobre a religião. É só um falar sobre a religião. Falou da religião, não importa. Não é se eu falo como jornalista, se eu falo do ponto de vista jurídico, se eu falo do ponto de vista qual seja, né? Falou de religião, pronto, eu já posso garantir que estou fazendo ciência da religião. Isso é completamente equivocado quando nós consideramos a trajetória de constituição da nossa disciplina. A abordagem interdisciplinar, né, implica articulação de saberes em vista de uma compreensão do objeto. E, insisto, não mera sobreposição de conteúdos ou mera aproximação de conteúdos ou a simples consideração das diversas abordagens sobre a religião. Então, nós identificamos essa preocupação, estamos pesquisando isso desde o início da nossa disciplina, uma preocupação com essa abordagem interdisciplinar. Eu queria ainda destacar alguns aspectos, né, antes de abrirmos para o debate, né, não mais sobre interdisciplinaridade, estou passando aqui, mas diz respeito àqueles pontos, né, que caracterizam a abordagem científica, que é a pretensão, né, de distanciamento em relação ao nosso objeto, o fato religioso, né, as religiões concretas, as experiências concretas vividas pelas pessoas e pelos grupos. Então, em relação a isso, acho que é importante porque a aproximação da nossa disciplina, na nossa organização atual, nos atuais programas de pós-graduação, né, junto de abordagens teológicas e abordagens filosóficas da religião, exigem de nós, né, um exercício de identificação, de precisão, de como que cada uma dessas abordagens elas se constituam, se orientam, como elas atuam. Né? Não vemos como nenhum problema, né, no diálogo interdisciplinar, não é que se estabeleça diálogo com outras disciplinas relacionadas aos estudos de religião, mas, né, considerando, né, que a disciplina possui uma identidade própria. Então, ela dialoga, ela reconhece esses saberes, ela traz para o debate esses
essas outras abordagens, mas ela precisa operar segundo sua orientação teórico-metodológica, o seu saber, né, a sua disciplinaridade. Esse ponto nos parece, né, extremamente importante, necessário para esse momento, e que ele represente a garantia de uma abordagem que seja científica, por muito ampla que hoje, né, a gente tenha nossa compreensão do que significa fazer ciência, e é importante que esse conceito não fique atrelado àqueles princípios de neutralidade, de isenção, de distanciamento, né, de uma ciência, um modelo de ciência anterior ao que nós vivemos agora. Então, com tudo que representa o nosso envolvimento, a nossa aproximação dos objetos, a nossa ciência engajada, o fato da nossa ciência ser também ciência, não só ciência básica, mas também ciência aplicada, mas que o nosso fazer acompanhe esse debate, não é, e que seja, não é, cientificamente orientado. Quando eu digo cientificamente orientado, eu estou aqui me contrapondo ao religiosamente orientado, porque há, né, uma presença, né, significativa de pessoas, né, com sua militância religiosa, com sua trajetória religiosa, né, isso não é um problema, porque também seria equivocado, né, porque temos uma posição não religiosa ou ateia, usar desse lugar para fazer o estudo da religião. Mas então, que o estudo seja cientificamente orientado, que ele não seja orientado por princípios da natureza dos nossos vínculos religiosos, né, uma área com muitas instituições de natureza confessional, né, e que esse vínculo, né, religioso, né, não tem impedido, né, mas é bom dizer que ele nunca seja um impedimento, né, para a pesquisa científica da religião, que é o que caracteriza a nossa disciplina. Bem, me foi pedido que eu falasse em pressupostos, em questões e em desafios, né? Eu penso, então, ter tocado esses três aspectos, né? Pressupostos do debate atual, a própria história desse debate no Brasil, também no âmbito internacional, né, da constituição da nossa disciplina, das questões que diz respeito, no meu entendimento, e quanto aos desafios, igualmente, né, relacionados ao problema do debate teórico-metodológico, que nós precisamos assumir, né, metodológico, em particular, no que diz respeito à especificidade de uma disciplina que tem abordagem não normativa, pesquisa empírica e pesquisa sistemática, né, processo de teorização sobre o fato religioso, e é nesse horizonte que nós estamos pensando a questão da epistemologia da ciência da religião. Um debate que não é puramente sobre os fundamentos, né, científicos da nossa cientificidade da nossa disciplina, mas também sobre os aspectos políticos, né, desse fazer ciência, que é o da ciência da religião. Bem, pelo meu reloginho aqui, são 50 minutos, né? Eu me coloco à disposição para a gente conversar. E até para poder ter oportunidade de aprofundar algum aspecto, né, do que eu apresentei aqui. Obrigado, professor Flávio, pela sua conferência. Nós temos agora um tempo razoável para o debate, para o aprofundamento das questões. Antes da gente entrar e antes de abrir para perguntas, eu queria chamar a atenção que a lista de presença ela está disponível no chat, então é só entrar ali e quem depois quer o certificado precisa preencher essa lista. E está aí o link para acessar lá no chat. Então, muito bem, nós podemos passar agora para
para a sessão de debate, de perguntas. Eu gostaria de solicitar que a gente seja objetivo nas perguntas, né, e possivelmente breve, né, para dar o máximo de espaço para de pessoas, para o máximo de número de pessoas a participarem. Então, queria tem as possibilidades de fazer a pergunta no chat, tem pessoas, então, controlando também a ordem e assim por diante, eu não consigo acompanhar todos aqui, mas é possível ali simplesmente apertar a figurinha aqui da mão levantada e abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, né? Então, está aberto, quem se inscreve, por favor. O Glaucio da Gama Fernandes, de Manaus. Glaucio, por favor, você abre o microfone, faz a sua pergunta. Depois da pergunta, não esquecer de fechar o microfone, para não sobrecarregarmos o sistema. Fica à vontade, Glaucio. Ok, professor. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Flávio Senra. Eu estava olhando aqui, professor, recebi um e-book de um material lançado recentemente, Coleção Clássicos em Ciência da Religião, Introdução à Ciência da Religião, Max Miller e toda essa trajetória que vem, posso dizer assim, com o pai desta área do conhecimento, né? Onde o senhor faz uma fala muito significativa aqui na apresentação, né? Acredito que isso deve ser viralizado, né? A ponto de que nós que estudamos a questão do fato religioso, né? Se faz necessário compreender um pouco mais. Eu cheguei, desculpem, mas eu cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para acompanhar algumas coisas. A minha dúvida é o seguinte, professor. Eu queria que o senhor pudesse clarear um pouquinho mais a questão quando se trata da formação inicial. Aí eu vou trazer a formação inicial em ciências da religião. Há um dependendo quando se trata da formação tanto em ciência da religião como na teologia. A gente sabe que os cursos de teologia, pelo menos aqui no estado onde eu estou, em Manaus, os cursos de teologia eles são cursos de grau em bacharelado, né? E a gente sabe muito bem que quem tem formação bacharelado não pode ir para o campo da sala de aula, vamos dizer assim. Aí a minha pergunta é: como é que a gente pode fazer para esclarecer ou clarear a mente para quem é que deve ser, quem é que pode, no caso, atuar ou ministrar aulas na educação básica para o ensino religioso, que é uma discussão bem ampla. É o cientista da religião ou é o teólogo? E aí, eu digo isso porque a gente aqui no estado, a gente teve uma única turma, né, que formou agora em 2019, pela Universidade do Estado do Amazonas, da qual eu sou egresso dessa turma, e, digamos, é uma formação que necessita urgentemente dar continuidade. Só que como foi nos moldes do PAFOR, né, modular, nós temos aí uma deficiência nesse campo de formação. A minha pergunta vai nesse sentido. Não sei se eu me fiz claro, tá bom? Mas era mais nesse sentido. Agradeço. E parabéns pela colocação. Flávio, você prefere fazer
uma pergunta depois da outra. Bom, vocês... Não, por mim, posso responder pontualmente a questão do Glaucio. Eu vou precisar só desligar aqui esse despertador. Só um momento que está me avisando na hora de tomar o remédio. Fica à vontade. Enquanto o Flávio toma o seu remédio, se tiver mais uma questão, aí a gente já pode ir colocando. Só pediria para, na medida do possível, sejam sucintos. Tentam formular a pergunta com a maior precisão possível, né? Para a gente poder aproveitar bem o tempo. Né? Então, Flávio, está contigo a palavra. Sim. Então, obrigado. Me perdoem. Eu, Glaucio, agradeço, então, a sua questão. Pela legislação, né, diretrizes curriculares dos cursos de graduação, no caso, licenciatura, consciência da religião. Né? Então, o que nós temos hoje, muito recentemente, né, foi final de 18, um dos últimos atos do ministro, ali no final do ano 2018, e resultado de uma atuação de vários colegas da nossa área, e especialmente dos colegas do FONAPE, né, conseguimos a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para cursos de ciência da religião. Obrigado. E aí, o que eu respondo para você é que, no entendimento, né, das diretrizes curriculares, essa disciplina é que é responsável pela formação, né, de pessoas licenciadas em ciência da religião. A teologia é o bacharelado, e o bacharelado não permite a atuação nesse campo. Obrigado. Eu peço aí ao pessoal que está na coordenação das perguntas que, se eu passar por cima de alguma, por favor, me chame a atenção. Eu vi aqui que o Antônio Teles tem uma pergunta, e a Rebeca. Não sei se eu esqueci alguém nesse... Lauri, desculpe, no chat de moderadores você tem as perguntas, as pessoas inscritas listadas. Agora é Josias, depois Rebeca e depois Antônio. Então, Josias, Rebeca e Antônio, por favor. Josias, você abre o microfone. Eu acho que o Josias não está mais aqui. Então, a gente poderia... Então, a gente passa a palavra para a Rebeca. Isso. Deixa eu só achar a Rebeca aqui. Só um minuto. Rebeca. Pronto. Rebeca já pode abrir o microfone. Certo. Obrigada. Boa noite. A minha questão é bem breve. Quais são as contribuições que o professor Flávio poderia me dizer da reforma protestante para o surgimento da disciplina de ciência da religião? O senhor falou do iluminismo, e aí eu gostaria de saber mais. Obrigada. É uma pergunta muito difícil, não é, Rebeca? Essa é uma pergunta para o professor Lauri. Eu não tenho coragem de falar alguma coisa na frente do Lauri sobre isso. Me lembro que da reforma, nos 500 anos da reforma, né, o Lauri passou o ano dando palestras, não é, Lauri? Bem, mas eu posso aqui, então, com essa questão, né, essa limitação, né, eu fiz anotações mais gerais aqui, né? Mas acho que o que nós colocamos ali, né, tem a ver com o ambiente, né? Eu não anotei aqui aspectos próprios, né, contribuições específicas como
do Renascimento, né, contribuiu, por exemplo, para o avanço do pensamento científico. No caso da Reforma, né, o aspecto da cisão no cristianismo ocidental, uma ruptura que proporcionou interpretações distintas sobre o cristianismo. E a partir desse ambiente de debate, né, de possibilidades de interpretação do fenômeno interno do próprio cristianismo, isso de alguma maneira contribuiu para a ampliação da compreensão do próprio fenômeno religião. Assim também como, sob outra perspectiva, falar da relação com o poder governamental, o papel também de outros setores da sociedade, a temática da liberdade religiosa. Então, são alguns dos aspectos que eu tenho aqui apontado para o aprofundamento desse tema, mas estou tentando me lembrar aqui de um título que saiu, se eu não estiver enganado, não sei se o Lauri vai se lembrar, de uma obra organizada, acho que em Juiz de Fora, pelos colegas de Juiz de Fora, sobre a contribuição da reforma protestante para a ciência da religião, né? Vários autores, inclusive, ligados à tradição protestante, que ajudaram na implementação da disciplina. Mas, enfim, são apenas alguns pontos que eu tenho anotado aqui. Não é um ponto assim sobre o qual tenha aprofundado, Rebeca. Certo. O professor Lauri poderia mencionar o nome da obra, por favor, que o professor... Eu não sei, na verdade, se ele se lembra. Estou aqui lembrando vagamente, mas que é Ciência da Religião, Reforma Protestante e Religião, e Ciência da Religião, perdão. Eu não sei se especificamente reforma, mas são autores protestantes, e o protestantismo, talvez seja protestantismo e ciência da religião. Eu posso pesquisar isso e deixar com os colegas também. Tá bem. Senão eu acabo entrando, eu também não tenho em mãos aqui, eu não lembro. Mas senão também a gente vai, eu acabo, talvez para sair da palestra. O Josias tinha formulado uma pergunta, eu não sei se ele conseguiu retornar. Parece que Eu achei a obra aqui. De Lutero a Otto, o Protestantismo e a Ciência da Religião. Ah, exatamente, é verdade. É isso. Lutero a Otto, é verdade. Eu não tinha lembrado imediatamente, mas é essa obra. Exatamente. Então, eu pergunto agora ao Antônio Teles, que era o quarto inscrito aí na nossa lista. Antônio, por favor. Obrigado, professor. Boa noite a todas e todos. Obrigado aí pela conferência, professor. A minha pergunta ela vai mais direcionada em relação às questões das bases epistemológicas, né? E destacando um pouco aí um dos pioneiros, que é o Joachim Oak, né? E que ele vai falar os ramos, né? Ele vai falar do sistemático, do histórico, do filosófico, do psicológico e, por fim, do sociológico. E aí, dentro da obra dele, Sociologia da Religião, se eu não estou enganado, né? Alemão, que depois ele migra para os Estados Unidos e tal, e ele procura dar uma abordagem sociológica, mas me parece que ele é muito fiel à fenomenologia. E eu gostaria de saber se esses pressupostos, quais são, se esses pressupostos ainda permanecem como sendo os principais pressupostos da ciência da religião, e também gostaria de pensar porque a fenomenologia foi exatamente o método que meio que prevaleceu dentro das ciências da religião, né? Inclusive para fazer ciência, uma hermenêutica fenomenológica, talvez, não sei. E, por fim, eu gostaria também de saber se o objeto, né, porque os autores eles usam muito a questão da experiência, que seria um fenômeno religioso. Então, se esse objeto seria ainda, essa questão da experiência seria o principal objeto
tanto faz da experiência de um grupo ou de uma pessoa, o principal objeto das ciências da religião. Obrigado. Muito bem. Sim, está aberto o microfone. Obrigado, Antônio Teles. O VAR, né, ele é considerado aí do quarto, né, dos nomes principais aí do início da nossa disciplina. E gostaria só de reforçar uma coisa, né? Nós estamos falando nesses nomes a partir daquela preocupação anterior, né? Nós somos muito atentos e atentas a falar das outras disciplinas da religião, mas falamos pouco, né, pelo que parece, né, pelo que parece, para mim parece onde eu olho, né? Eu olho as teses, eu olho as dissertações, eu olho as publicações da nossa área, né? Eu basicamente vivo disso, né? De acompanhar a produção, como pesquisa sobre a produção docente nesse campo, né? E junto com os meus orientandos que eu já mencionei aqui. Então, parece, porque nós não identificamos a presença desses autores nesses trabalhos, né? Então, as referências clássicas da nossa disciplina não são reconhecidas, né, quando se trata de discutir sobre o nosso objeto, quando se trata de discutir sobre o método da disciplina Ciência da Religião, né, ou dos métodos. Então, a gente fala de um mundo de autores e autoras, mas desconsideramos, né, os autores clássicos e contemporâneos, né? Nós não estamos aqui tematizando, né, autores e autoras contemporâneos, mas esse debate se estende até os nossos dias. Especificamente, o VAR, como um desses nomes, eu acho que é o que chega mais próximo de nós e é o que me parece mais atual de todos eles, né? Na sua consideração sobre a natureza empírica da nossa disciplina, com a sua preocupação, e isso daí como base metodológica dos estudos da religião. É a partir daí, né, dessa compreensão, que o VAR entende os dois ramos da nossa disciplina, os ramos consagrados, né, e até hoje nós estamos falando disso, e basicamente, né, seria assim, a síntese, né, do que devemos reconhecer, ou podemos reconhecer, melhor dizendo, podemos reconhecer como ciência da religião, que é uma disciplina que tem, né, um ramo de estudos empíricos, ou seja, na análise do fazer das religiões, né, do desenvolvimento contínuo, empiricamente observável das práticas religiosas, né? Um trabalho que busca compreender e apresentar o desenvolvimento das religiões. Isso, um aspecto. E o outro lado, né, a questão propriamente dos estudos sistemáticos da religião, que compõem a nossa abordagem, né, nós estamos falando das generalizações, da estruturação dos dados, da contribuição, sim, dos estudos fenomenológicos, como você disse, comparativos, sociológicos, psicológicos e outros estudos da religião. Apesar dessa divisão, né, como horizonte de compreensão, né, de organização da nossa disciplina, esses dois ramos, eles estão interrelacionados, né? São distintos, são ramos distintos, mas se interrelacionam. Eu tenho a impressão que para os temas atuais que nós abordamos, né, e mesmo para a pauta de inserção social da nossa disciplina, os temas que mais nos desafiam hoje, né, e nós poderíamos aqui elencar vários estudos, o próprio documento diário tem falado sobre isso, de questões sociais, de questões étnico-raciais, de questões de gênero e religião, né, que são temas atualíssimos, né, constitui aí como os temas do dia, né, estão na pauta dos estudos de religião.
pois até para esses estudos, né, a disciplina não se descaracteriza, né? Ela segue sendo, mantendo a sua delimitação de estudos empíricos e sistemáticos, né, de fatos religiosos concretos, de expressões religiosas concretas, continua sendo uma disciplina de abordagem não normativa dos fenômenos que investiga e pode ser aplicado, né, a esses temas atuais, como também a outros temas relacionados à história das religiões, de um determinado fato religioso ou de indivíduos religiosos, por exemplo. Era o que eu gostaria, então, de destacar a partir da sua pergunta, que eu agradeço muito, Antônio. Muito bem, pela minha lista, agora o próximo inscrito é o Fábio Henrique Abreu. Fábio, está contigo a palavra. Boa noite, professor Flávio, obrigado pela palestra. Todos me escutam Fábio, bem? um prazer revê-lo. Uma alegria saber que você está por aqui. É um prazer revê-lo. A minha pergunta é, assim, de acordo com a sua exposição, está muito claro que a ciência da religião, e aqui eu estou usando o singular apenas por convenção, se entende, como você explicitou, como uma ciência empírico-descritiva e sistemático-normativa. Ela tenta ao máximo exercer uma epoqué, que em geral, me parece, não é nem plenamente possível. Em todo caso, ela não emite normas, juízos de validade. Com isso está claro que ela não é teologia, ou seja, ela não pode ser uma ciência propriamente teológica, porque a teologia é sempre, invariavelmente, uma disciplina normativa. E para todos os fins, nem filosofia também poderia ser, como você bem disse. Minha pergunta é um pouco delicada, assim. Estamos realmente dispostos a reconhecer que a ciência da religião não é, nem pode ser teologia? Sobretudo tendo-se em vista que nossos programas foram conformados pela teologia? Não estou dizendo que ela não deva cultivar um diálogo interno, mas apenas apontando, conforme a sua própria exposição, professor Flávio, as fronteiras e interfaces, que também, eu acho, deveriam se refletir nas nossas pesquisas. Seria mais essa a pergunta. Obrigado. Obrigado, professor Fábio. Professor Fábio e eu temos nutrido um bom propósito de manter um diálogo, não é? Nós temos, inclusive, colegas pesquisadores em comum e uma filiação também em comum, lá com colegas do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos nos encontrado em alguns eventos, trocado alguma correspondência. Eu entendo, Fábio, que e você conhece bem a trajetória da disciplina, né? Eu entendo perfeitamente que no seu horizonte ela seja nomeada Ciência da Religião. Eu, por razões mais de natureza político-acadêmica, preciso assumir um nome que a Amptecre decidiu, né? Então, como filiado a esse compromisso, né? Então, uso o nome oficial, digamos assim, mas eu compreendo perfeitamente bem o termo, né, tradicional que se consolidou internacionalmente aí de ciência da religião e o que tudo isso representa. Mas, bem, eu entendo que na trajetória de constituição da nossa disciplina foi feito um esforço enorme, né, para se distinguir da abordagem teológica e da abordagem filosófica. Esse esforço, no Brasil, ele não foi acompanhado dos mesmos princípios, ao contrário, né? Quem pariu, né, os programas de ciência da religião, né, foram pessoas intimamente ligadas à teologia, por razões também teológicas, em universidades, né, com um forte compromisso com a reflexão teológica, né, acadêmica, de qualidade, etc. As atas de fundação, de criação, os primeiros trabalhos, né, os primeiros trabalhos, né, muitos dos trabalhos, há uma presença da teologia nas áreas de concentração, nas linhas de pesquisa dos nossos programas. No entanto, a questão que a despeito dessa história, né,
nós não podemos desconsiderar a existência de uma disciplina que tem um perfil distinto, né, que tem preocupações distintas, tem uma natureza distinta na sua abordagem sobre o fenômeno religioso. E com base nessa tradição de debate, é que nós estamos propondo não uma separação que seja radical, né, de ponto a não considerarmos mais debates de natureza teológica em cursos ou programas de ciências da religião. Mas que isso seja feito, né, com um profundo conhecimento do que nós realmente estamos fazendo quando entramos nesse debate. O que os dados a respeito da produção, da concepção de programas, o que eles parecem demonstrar é que existe uma certa confusão de domínios, uma confusão de princípios teórico-metodológicos, e por teologia se apresentam a ciência da religião, por ciência da religião se faz teologia. É confuso no nosso entendimento o que ocorre. O que nós estamos pedindo, né, e orientando é que seja feito um trabalho de discernimento, né, quanto a princípios, quanto a métodos, quanto a objetivos, e que, mesmo assumida a perspectiva de diálogo interdisciplinar, seja com a filosofia da religião, seja com a teologia, seja com quaisquer outras disciplinas que se dedicam ao estudo da religião, de outras áreas, como pode ser da sociologia, etc., psicologia, enfim, né? Que isso seja feito de maneira bem fundamentada, bem explicitada, bem delimitada, né? Que não se produza de maneira algo inconsciente, impensado, né? Fazer passar uma coisa por outra. Não queremos dizer que isso esteja acontecendo na área de maneira geral, não é uma avaliação assim sobre o geral da área, é muito pontual, né? Mas para trabalhar esses pontos de fragilidade, onde eles aparecem, onde eles se encontram, né? Nós estamos abrindo essa tarefa, né, para toda a área, né, para que ela, no seu conjunto, né, das docentes, dos docentes, do corpo discente dos nossos programas, né, que todo esse grupo de pessoas envolvidas com ciência da religião no Brasil, né, pois reflita sobre as especificidades dessa disciplina, sua disciplinaridade, né. Antes que falar em interdisciplinaridade, nós precisamos falar na disciplinaridade da ciência da religião, né, na delimitação, né, de um campo próprio de abordagem, de teorias, de métodos, de preocupações, de orientações, né, para aí dentro, então, incluir, né, esse perfil interdisciplinar. Bem, eu espero que a gente consiga avançar nessa discussão. Aqui no Brasil, é um debate de pelo menos 50 anos, né? Ele é um debate em curso, ele é um debate que não tem nenhuma razão para se encerrar agora, né, no ano de 2020, porque teremos enviado um documento para a CAPES, né? A ideia é exatamente o contrário, é fazer com que esse debate permaneça ativo, constante nos nossos programas de pós-graduação da área de ciências da religião e teologia. Indo ao ponto da sua questão, né, apesar dessa convivência entre ciência da religião e teologia, né, eu espero por uma distinção, né, mais assim, bem definida, né, e por um diálogo, sim, não há nenhum problema que esse diálogo aconteça nos nossos programas, é da tradição dos nossos programas fazer esse diálogo, mas que a gente saiba exatamente em que bases nós estamos dialogando, né, a partir da compreensão específica de cada uma das disciplinas, né, que participam dessa conversa e desse pensar, né, um fenômeno comum que nós temos aí diante de nós, que é
e que são as religiões. Muito bem. Eu não tô visualizando aí mais nenhuma inscrição, mas eu vou levantar a minha própria mão aqui, porque eu tinha algumas questões que eu queria colocar também, né? Assim, primeiro, eu concordo com você, Flávio, que esse debate é necessário e eu penso ele muito salutar. Eu queria que você assim, falasse mais um pouco sobre essa questão de que falta à área o reconhecimento de sua trajetória. Eu entender o que está dito aí. Pela sua fala, e eu concordo com ela, existe um corpo disciplinar acumulado através da história e que configurou uma área de conhecimento que a gente não pode desconsiderar. É um saber acumulado e isso serve para qualquer área, para qualquer uma das disciplinas, né? Quando eu dava aula na teologia, ficava pronunciando nomes como Schleiermacher, né? E eu me perguntava no fim da aula por que eu tenho que falar desse cara aqui, o pessoal que passa o dia inteiro dando muro, aí sei lá, na fábrica e assim por diante, e vem aqui com uma expectativa bem específica, mas ele tem que ouvir falar de um Schleiermacher assim. E eu dizia para eles, olha, existe um saber acumulado que a gente tem que, pelo menos, ter conhecimento que ele existe. Agora, ele não deve ser um saber normativo, quer dizer, bom, ele está dizendo que é verdadeiro. Então, eu concordo, eu acho que esse saber acumulado na área da ciência da religião, ele é pouco problematizado na nossa área. Agora, existe uma trajetória local, a qual você se referiu. Então, esse saber que foi se criando e foi, digamos, contribuindo para um conhecimento de área do século XIX, ele não surgiu no vácuo, você fez referências a isso. Ele foi pautado por uma série de questões que foram sendo colocadas na época e que, inclusive, na Europa levaram a uma espécie de cisão das disciplinas, né, por questões concretas que estavam em jogo naquele contexto. O nascimento da área aqui no Brasil, ela passou por outras variáveis e por outras demandas locais, cujo resultado é essa convivência das duas disciplinas. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala de reconhecimento da trajetória da área, é suficiente falar apenas do que se passou no século XIX na Europa? Ou a gente não deveria também pesar mais e assumir com toda, assim, sem nenhuma vergonha, a nossa trajetória local, digamos assim, e assumir essa trajetória, inclusive com suas ambiguidades. Eu penso que isso não nos dispensa do debate sério e de delimitação e de fundamentação daquilo que nós fazemos, né? Mas eu considero isso indispensável, porque senão a gente acaba, consciente ou inconscientemente, adotando a trajetória da área que aconteceu por outros problemas em outros lugares como uma espécie de norma. Eu queria te ouvir a respeito disso. Muito bom, Lauri, levantar esse ponto, né? Eu, inclusive,
quando vou conversar com colegas que mais, assim, têm defendido essa necessidade de trabalhar esses autores, fundadores, eu digo para essas pessoas, mas precisamos levar em consideração o debate, né, e a trajetória do Brasil. Nós precisamos levar em consideração que a ciência da religião que se constituiu no Brasil não é a ciência da religião que se constituiu na Europa. Então, nos círculos em que esse reconhecimento da trajetória, né, está consolidado e as pessoas, né, tendem a dizer que ciência da religião é a ciência da religião, né, de Miller, Tiller, Susser, Varr, etc., eu digo, não, nós temos que pensar daqui do Brasil. Eu hoje aqui não trilhei esse caminho, né, porque imaginei estar falando, né, um público mais amplo e por esse tal reconhecimento de que essa trajetória não parece ser muito assumida. Quando eu falo parece não ser, né, eu estou me referindo especificamente àquilo que aparece em projetos político-pedagógicos de programas de pós-graduação em ciência da religião e ciências das religiões, que são documentos públicos, né? Estão aí, a gente pode saber o que as pessoas estão pesquisando, quem que elas estão citando, com quem elas trabalham, né? E aí o vínculo, né, com essa disciplina em relação às suas origens, ao seu desenvolvimento, à sua trajetória, não aparece. Também é objeto da nossa observação dissertações e teses em ciência da religião, especificamente aquelas, né, produzidas no nosso programa, claro, né? Artigos e capítulos de livro, né, com temática de epistemologia, teoria e método. A trajetória da disciplina não aparece de maneira evidente. Às vezes aparece de maneira transversal, de maneira algo ali à margem, né, do debate principal. O que aparece? Né? Aparece o vínculo com as disciplinas nas quais nós nos formamos. Né? E aí aparece o debate do ponto de vista da teologia, ou da filosofia, ou da sociologia, ou da antropologia. E aí, essa trajetória, ela é muito evidente, ela aparece. Né? Fala de religião, então, Weber, Durkheim, e por aí fora, para vocês terem aqui um exemplo apenas. Né? O que nós estamos propondo, né, é que a área reconheça a trajetória dessa disciplina e dialogue a partir, sem dúvida, do seu horizonte próprio, que é o horizonte da história da disciplina no Brasil. Mas sem virar as costas, sem fazer de conta não existir, ou sem esse não reconhecimento é algo que causa certo estranhamento. Então, nós temos, na Ciência da Religião do Brasil, um grupo, né, muito dedicado ao vínculo do reconhecimento da ciência da religião com base nessa ciência da religião do século XIX, início do século XX. Né? Então, isso fica a ciência da religião. E nós temos um grupo bastante significativo, né, de pessoas que não se referenciam de modo algum, né, nesse debate, outros referenciam um pouco apenas. Né? Nós gostaríamos de aproximar essas abordagens, esses entendimentos acerca da disciplina, de maneira que a gente possa, sim, dialogar com a trajetória, com a tradição de conhecimentos da disciplina e de seu debate teórico-metodológico, e que a gente possa pensar, né, uma ciência da religião, né, para pensar as questões da nossa realidade. Eu acrescento também, né, nós outro dia estávamos juntos no colóquio do nosso grupo de pesquisa Religião e Cultura, né, você pôde participar, Lauri, e foi uma mesa excelente, né, aquela que você participou conosco, e uma das coisas que nós temos levantado
para além, inclusive, dessa trajetória do reconhecimento da disciplina, né, dos próprios conceitos que nós manejamos, que são produzidos na Europa e que a gente importa e tenta usar, né, como categoria interpretativa dos fenômenos locais. Até onde, né, a gente consegue sustentar, né, uma ciência da religião, das religiões dos brasileiros, né, e das brasileiras, disso que é produzido aqui, disso que é feito aqui, com base em categorias que são alheias ao nosso fenômeno, são estranhas ou são muito distantes. Né? Por que nós, cientistas da religião do Brasil, reconhecendo, né, um modo de fazer ciência da religião como distinto de outras pesquisas da religião, não enfrentamos o desafio de pensarmos nós mesmos as categorias necessárias para a interpretação dos nossos fenômenos? Eu não sei se a gente consegue fazer essa tarefa, que me parece urgente, necessária, para ontem, né, ser assumida por nós, desconhecendo, não reconhecendo, melhor dizendo, né, um modo de compreender essa disciplina e esse fazer pesquisa em ciência da religião, o que nos leva, de alguma maneira, a esse diálogo necessário. Reconhecer, mas para avançar, e principalmente para fazer o que nos é próprio. Eu dou sempre o exemplo de um caso que me chama sempre muita atenção, me chamou e continua muito presente, né, de uma visita a um programa em que os temas eram muito eurocentrados, né? E nenhum tema de pesquisa se referia, por exemplo, às religiões locais, às práticas locais onde o programa estava inserido. Eu chamei, né, para o debate exatamente essa questão. Muito bem, pensar esses temas que estão sendo discutidos na Europa nesse momento, alguns séculos atrás, mas e essas religiões, essas práticas que estão aqui no entorno do programa? Né? Essa realidade local, nós não deveríamos assumir, nós, cientistas da religião, a tarefa de pensar as categorias, de fazer teorização sobre esses nossos fenômenos, ao invés de ficarmos importando, né, teorias, conceitos, categorias, né, do outro lado do Atlântico? Então, muito obrigado. E acho muito salutar, né? Muito salutar, né? Me lembro de uma palavra do Henrique Dussel, e ele dizia, olha, a gente tem que estudar todos esses filósofos, né? Para ir além deles, para mostrar, porque essa é a nossa condição, né, de colonialidade, né? A gente não resolve o problema desconsiderando que eles existem, né? Porque eles pautaram o conhecimento, mas acho que é muito salutar. Então, gente, eu não estou vendo mais nenhuma inscrição aqui. Nós estamos aí, na verdade, desde as 14 horas, quase que direto, né? E eu estou vendo que não sei se algum colega gostaria de usar a palavra ainda, por favor. Se isso não for o caso, queria te agradecer muito mesmo, Flávio, pela sua contribuição, assim, muito ancorada ao nosso dia a dia. Acho que isso faz muito bem, né? E um desafio a refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo, né, a partir de que referenciais e assim por diante. E eu acredito que será um processo longo. E o que eu identifico de muito salutar nessa fase do processo é, de fato, de que estamos sendo desafiados a fundamentar aquilo que nós fazemos, a explicitar quais são os princípios que nos fundamentam e nos movem, assim por diante, né? Isso acho que é um avanço importante, na medida em que
não vem uma cobrança que já estabelece esses princípios a priori e nos desafia ao enquadramento. Então, eu acho isso é uma mudança de método extremamente salutar e que nos coloca na frente de muito trabalho, né? Com certeza, porque quando a gente começa a debater internamente, também a gente se dá conta como internamente a gente tem uma pluralidade de compreensões daquilo que nós fazemos e às vezes sem perguntar pelos critérios de inteligibilidade que nos unem, né? Então, eu acho isso extremamente salutar e queria te dar os parabéns aí pela liderança diante desse processo. Muito obrigado, Lauri, uma alegria ter participado aqui. É muito importante esse ponto que você levantou agora, né? Não tem nada pronto, não tem nada para ser cumprido, né? Tem muito para ser construído, né? E a gente está com muita expectativa do material que vai surgir agora, desse último relatório, né? Desse trabalho que os programas estão fazendo, né? De reflexão sobre seus princípios, né? Sua natureza, sobre a sua missão, e certamente toda a área vai se beneficiar muito desse trabalho que está sendo feito a muitas mãos, né? Todos os nossos programas estão envolvidos nesse debate. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado a você, Flávio, e eu passo a palavra, então, para o presidente do nosso congresso, aí, professor Márcio Capelli. Muito bem, quero agradecer ao professor Flávio Senra por ter aceito esse convite, de nos falar em tempos ainda tão difíceis, né? Não só do ponto de vista sanitário, mas também da própria conjuntura que impõe aí uma série de dificuldades para quem deseja realizar pesquisa seriamente no país. E eu não poderia deixar, assim, de terminar esse momento nosso aqui sem fazer referência ao trabalho da comissão organizadora, que foi composta por mim, pelos docentes professora Sandra Duarte Souza, professor Helmut Renders, professor Vitor Chaves de Souza, e pelos discentes Ana Beatriz Alexandrini, o Carlos Eduardo Araújo Matos, a Lídia Cameueda Fischer, a Nirvana França e o Vinícius Couto, e também aos coordenadores, coordenadoras, moderadores e moderadoras que trabalharam muito para que esse evento fosse possível. Agradeço também aos colegas docentes de programa, a coordenação do professor Lauri, e, sobretudo, aos participantes que, durante esses 3 dias, né, compareceram aí e debateram sobre esses temas instigantes intensamente. Desejo que essas reflexões continuem a fazer eco e que a gente continue, não é, apostando na pesquisa, mesmo nesses tempos aí tão difíceis. Desejo a todos saúde e que possam avançar nas suas respectivas pesquisas também. Muito obrigado a todos e a todas. Fica aqui essa palavra de agradecimento especial à comissão, aos participantes. E nos vemos por aí. Aqueles que quiserem também conhecer mais o nosso programa, podem acessar a página do programa, e qualquer comunicação ainda, não é, com a comissão organizadora pode ser feita pelo e-mail religião.mesp@gmail, que foi o e-mail através do qual nós nos comunicamos. Os certificados vão chegar em breve, e também as normas para publicação dos textos finais, que vão depois para os anais, também vão constar no site e vão ser enviados por e-mail. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado, professor Flávio Senra. Ficamos por aqui, então. É isso.